Bem-vindo ao nosso canal, onde um cara literalmente comete assassinato em nossa próxima postagem no Reddit. Nosso próximo post no Reddit é do último histórico. Então este foi meu pai me contou recentemente enquanto tomava uma bebida que ele ficou um pouco bêbado e acabou admitindo para mim. Ele disse que muito tempo se passou e ele pagou as consequências, então não havia nada que pudesse voltar contra ele. Tio Mark era meu tio favorito quando eu era criança. Ele sempre me convidava para me mostrar sua coleção de armas de airsoft em festas de esconde-esconde com meus amigos e até nos levava à praia. Ele sempre vinha com doces para nós e agia como um de nós, outra criança que só queria se divertir. Então um dia, quando eu tinha uns 7 anos, meu pai estava me levando para a casa do meu tio. Meu pai ficou feliz e alegre o dia inteiro. Ele falou sobre o quanto ele amava o fato de seu irmão queria estar na vida de seu filho até que ele recebeu uma ligação. Eu estava no meu quarto arrumando minhas coisas quando ouvi o grito mais horripilante do meu pai morto. Ele estava gritando e furioso. Eu ouvi abrir nossa porta da frente e batê-la com força suficiente para fazer a foto ao lado cair da parede. Não vi meu pai por muito tempo depois disso e ele nunca me disse o porquê até termos essa conversa, mas isso será explicado no final. Minha mãe economizou muito dinheiro com um pequeno prêmio na loteria, então estávamos bem e ela sempre sorria e dizia que papai está apenas ausente por um tempo porque ele está cuidando de você e de seus irmãos. Sempre que eu pergunto onde meu pai estava, o tio Mark também não apareceu durante esse período, mas nós o vimos na cidade algumas vezes. O engraçado é que ele fugiu no momento minha mãe me viu acenando para ele. 9 meses depois meu pai chegou em casa e eu corri animadamente, o abracei e ele me abraçou de volta com um bom aperto. Fizemos uma festa para celebrá-lo. Chegando em casa comemos comida de festa, um bolo e todas as coisas de sempre. Eu estava muito feliz porque meu pai estava em casa, embora uma semana depois, meu pai me sentou com as outras crianças e explicou que o tio Mark não apareceria mais, e quando perguntei por que, ele acabou de dizer que o tio Mark era uma mau pessoa e que se ele alguma vez tentasse falar conosco, deveríamos ignorá-lo e procurar um deles. Todos concordamos porque meu pai sempre sabia o melhor, afinal, um dia por ano ou mais. Mais tarde, quando eu tinha 9 anos, eu estava saindo de escola esperar meus pais me buscarem e vejo o tio Mark parado ali com um grande sorriso. Fico nervoso quando ele vem até mim dizendo que está aqui para me levar para passear. Eu digo a ele que não devo falar com ele, que ele é uma pessoa má como meu pai. Disse que o tio Mark ficou com uma expressão assustadora no rosto por um segundo, me disse que estava tudo bem e que meus pais mudariam de ideia. Então ele tentou pegar minha mão. Foi quando eu vi meu pai aqui em cima. Meu pai deu um soco no rosto do tio Mark e eu vi uma mosca de sangue quando o tio Mark se esparramou. Eu não vi muita coisa depois disso, exceto o tio Mark fugindo e meu pai perseguindo e voltando depois de um tempo. Ele suspirou e me deu um abraço. Ele disse à minha mãe para me levar para casa e que ele nos veria mais tarde. Não sei porquê, mas eu sabia naquele momento que demoraria muito até que eu visse meu pai novamente. Eu estava certo. 5 anos, meu pai se foi. Minha mãe finalmente admitiu para nós que ele estava na prisão por nos proteger e todos nós imaginamos que ele tinha feito algo com o tio Mark. Descobriu-se que o tio Mark gostava de crianças, ele gostava muito delas. Um dia, há um ano, eu deveria ir à casa do meu tio. A esposa do tio Mark ligou para meu pai e disse a ele que havia encontrado fotos dela e da oferta de filhos de Mark e que ela estava com medo do que fazer porque Mark era um grande homem e mais tarde foi revelado que ele abusou dela, então ela estava com medo de chamar a polícia sobre ele. Acontece que meu pai ficou furioso e invadiu a casa dele. Meu pai quebrou a porta para encontrar o tio Mark gritando com minha tia enquanto ela agitava as fotos histérica. Meu pai havia espancado o tio Mark até quase matá-lo. O tio Mark gritou que faria meu pai pagar enquanto a polícia prendia meu pai. O problema era que por a vez em que meu pai explicou aos policiais por que ele tinha feito isso, Mark conseguiu fazer com que as fotos as queimassem e depois assustou sua esposa fazendo-a dizer que não havia evidências de que meu pai foi enviado para a prisão por agressão, mas ele se certificou de que meu outro tios e primos mais velhos estavam por perto para nos proteger caso Mark voltasse, mas não. Mark esperou até que meu pai pensasse que estávamos seguros, então, de acordo com meu pai, tio Mark veio me sequestrar da escola bem debaixo de seus narizes. Quem iria impedi-lo? Não acreditei no meu pai quando ele explicou que Mark era um predador. Eles pensaram que meu pai estava apenas inventando alguma desculpa idiota para justificar o ataque a ele. Depois que todos os policiais não encontraram nada e a esposa dele disse que meu pai era um mentiroso, enquanto meu pai era um cara grande e zangado, já com algumas agressões em seu currículo,
Então para todos os outros, este era apenas meu simpático tio aqui para me buscar na escola no incidente escolar. Meu tio conseguiu fugir do meu pai, mas meu pai sabia onde ele iria. Meu pai sabia que tio Mark iria correr para casa e se esconder e muito provavelmente destruiria qualquer evidência que ele tivesse obtido desde a destruição do último conjunto de fotos. Meu pai também sabia que os policiais provavelmente estariam procurando por ele, já que ele deu um soco em alguém em uma escola. A diferença era que meu pai estava com o carro enquanto tio Mark estava a pé, então meu pai foi até a casa do meu tio Mark exigiu saber se minha tia iria mentir de novo depois do que o tio Mark tinha acabado de tentar fazer. Agora eu não gosto muito da minha tia depois do que ela fez da última vez, mas acho que naquele momento ela percebeu que monstro meu tio era. Ele estava disposto a sequestrar seu próprio sobrinho para vingança. Ela disse que não iria parar meu pai ou salvar Mark. Desta vez, meu pai disse a ela para reunir todas as evidências que pudesse. Ele esperou que Mark aparecesse. Ela voltou do quarto deles com fotos, muitas fotos. Ele então disse a ela para esperar 1 hora e depois chamar a polícia. Ele estava terminando. Foi assim que o tio Mark apareceu. Meu pai, que estava esperando atrás do muro de seu jardim, bateu com ele na porta de sua casa. Meu pai então começou a espancar meu tio até a morte. Na porta dele, aparentemente no final você nem conseguia ver o chão da casa através do sangue. Meu pai foi mais tarde preso por assassinato, mas quando foi revelado que tio Mark era de fato um predador que havia tentado me sequestrar e o fato de que os policiais tinham um predador mais barulhento para fugir, eles acusaram meu pai de homicídio culposo. O advogado do meu pai disse que meu pai teve um ataque de raiva protetor e só pretendia tornar meu tio inofensivo. Meu pai disse que não se arrependia, mas que desejava ter feito outra coisa apenas para não fazer isso. Não perca durante grande parte da minha vida. Eu disse a ele que ficaria orgulhoso dele para sempre por isso e que o amava. Fiquei um pouco chocado por não ter me dito que exatamente o tio Mark era por tanto tempo, mas meu pai perguntou se as coisas tivessem sido melhor e se eu tivesse aprendido a verdade quando criança, em vez de agora que sou adulto e posso lidar com a verdade. E ele está certo. Quando criança, eu não teria sido capaz de lidar com isso mentalmente. Quero dizer, eu mal consigo lidar com a verdade agora que foi nossa vingança nuclear. Se você gosta deste conteúdo, confira, clique no botão de inscrição, comente, curta, porque colocarei novos vídeos do Reddit todos os dias. Eu trabalho em uma loja de vapor que já está em uma situação difícil devido a regulamentos e leis que o governo está impondo sobre nós. Devido a essas restrições, que estamos bem cientes de que certos produtos que vendemos ou fabricamos eram altamente legais e aplicáveis na época. Sou um cara de 25 anos e trabalho na loja de vape há pouco mais de 1 ano e meio. O proprietário da empresa me contratou e ela é a maior pessoa do mundo. Infelizmente ela foi expulsa da empresa pelo filho. Ele é o tipo de pessoa que acredita que tem sempre razão e se você não concordar com ele você será ignorado completamente ou vão demitir você. Ele literalmente força a mãe a se aposentar, ameaçando se desanimar, e ele continua a jogar essa carta toda vez que ela diz que quer vir nos visitar. No inverno passado, tivemos uma forte tempestade de neve. Chegar ao trabalho foi difícil, mas nos disseram que tínhamos que vir de qualquer forma. Chegamos lá e a neve não foi removida do estacionamento porque o patrão não queria pagar o cara para fazer isso. Então tivemos que fazer isso porque o estacionamento era absolutamente enorme. Não conseguimos pegar tudo feito antes de termos que ajudar os clientes. Quando os clientes iam e vinham, notamos que a neve estava sendo acolchoada até o chão e essencialmente se transformando em um deslizamento. É claro que o chefe não fez nada a respeito e perguntou a mim e a outro colega de trabalho para limpar todo o lixo do outro lado do prédio. Quando fiz, escorreguei e me machuquei. Não solicitei compensação de trabalhadores, mas disse ao meu chefe que teria que descansar enquanto estivesse no trabalho. No meu próximo turno eu tive que ficar sentado o tempo todo e só conseguia me levantar quando tinha que atender os clientes no dia seguinte. Meu gerente me conta que saiu de uma reunião com o filho do proprietário e fui suspenso por 1 semana. Sou estudante universitário com pagamentos de aluguel e carro. Para que eu não possa perder 5 dias de pagamento, marchei até o escritório do chefe e expliquei que ou ele me demite para que eu possa receber o seguro-desemprego ou ele me suspende. Ele me disse que nada disso iria acontecer e que ele ia me usar de exemplo para o resto dos funcionários. Fiquei chateado e o xinguei.
Ele não gosta de confrontos, então ele encurtou minha suspensão para me tirar do escritório e então começou a me tratar mal e me escolheu como exemplo por tudo que todo mundo também faz, mas eu fui o único que foi punido por isso. Então ele tentou me fazer trabalhar como faz tudo, mas não me deu as ferramentas, equipamentos ou treinamento para fazer nenhuma das coisas que eu tinha que fazer. Fazer isso foi o ponto de inflexão para mim. Depois que fui constantemente apontado, descobri que todo mundo estava bravo com o chefe. Aprendi todos os pequenos segredos sujos sobre a empresa, incluindo produtos ilegais, violações trabalhistas, violações fiscais, etc. Então, compartilhei esses segredos com várias agências governamentais, o Departamento do Trabalho, e eu denunciei pelo nome. Primeiro OSHA apareceu e fez uma inspeção no meu dia de folga. O chefe disse a todos que eles apenas o citaram por uma pequena violação, mas ele foi bom fora disso. Eu estava obviamente irritado, mas algumas semanas depois, recebi um pacote pelo correio dizendo que ele foi citado por tudo e que estava recebendo multas pesadas. Mais tarde, o chefe ligou para mim e meu gerente em seu escritório. O chefe disse ao meu gerente que ele estava sendo rebaixado por não me escrever mais e que eu não estava mais recebendo meu aumento até consertar minha atitude. Isso, claro, foi logo depois que ele disse: "Não me importo que você tenha ligado para a OSHA, esta pequena lei é conhecida como retaliação, o que é ilegal, eu teria uma ação judicial para destruí-lo algum dia." Mais tarde, recebi uma mensagem do meu colega de trabalho enquanto estava tirando o dia de folga. A mensagem dizia que o FDA está aqui, o gerente pediu demissão e está ficando uma loucura. O FDA e o IRS vieram com força total em caminhões pretos e SUVs que eles entraram e invadiu o local apreendendo todos os produtos ilegais e toda a papelada referente ao negócio. Eles ainda estão lá enquanto escrevo isso, então espero que haja mais por vir, mas sabendo como essas coisas tendem a acontecer, não terei um emprego para muito mais tempo do que a operação postou uma atualização. O ATF também apareceu. Eles confiscaram todos os sucos feitos em casa. Aparentemente não temos licença de fabricação, nenhum de nós sabia disso e isso significa que talvez não possamos mais vender produtos que o IRS também mostrou levantado porque há uma possível causa para uma investigação sobre evasão fiscal. Então o operador postou outra atualização. Parece que o chefe terá que pagar multas pesadas e possivelmente está olhando para a prisão. Termo para o qual ele provavelmente nunca conseguirá obter uma licença de fabricação o resto de sua vida e eles basicamente disseram que ele não conseguiria abrir nenhum novo negócio. Eu sei que ele tinha 2 novos locais alugados e estava em processo de abri-los, mas agora isso nunca vai acontecer. Eles estão avaliando seu outras empresas hoje e isso será interessante. Considerando que se ele não tiver a papelada para esses 2, isso pode significar mais tempo de prisão. No geral, parece que ele perderá muito dinheiro e possivelmente irá para a cadeia. Nosso próximo post no Reddit é de um tema razoável, então isso aconteceu ao longo de 3 anos, mais ou menos. Sou uma mulher de 29 anos e deixei o exército e consegui um emprego de contratante na mesma área enquanto estava começando minha nova carreira. Também estava deixando um lugar infeliz e casamento abusivo. Meu ex-marido de 29 anos era gerente de loja na GameStop e sempre que alguém perguntava se eles ofereciam desconto militar, ele dava a eles e depois perguntava à pessoa se eles me conheciam na base e o que eu estava fazendo. Então isso é como meu marido conheceu Bob, de 35 anos, que realmente trabalhava para mim e os dois se uniram por causa de seu ódio mútuo pelas mulheres. Bob se referia a mim como um e um no trabalho e até chegou ao ponto de tentar conseguir meu endereço residencial para entregá-lo ao meu ex. Relatei os incidentes pelos canais adequados e tive que conseguir um novo apartamento, mas sem surpresa os militares não fizeram nada com Bob. Então decidi manter meus olhos em Bob e esperar até que ele desse outro passo em falso. Nos próximos 3 anos trabalhando com ele foram horríveis. Eliminaria a minha autoridade em minha sessão, dizendo aos juniores que eu era estúpido por ser intencionalmente insubordinado e falando publicamente sobre como ele estava explorando o sistema de assistência social para ganhar dinheiro com as crianças que ele deveria para ser cuidada há cerca de 1 ano. Outra garota de 20 anos veio até mim e me disse que Bob estava se aproximando dela de uma maneira que a deixou desconfortável quando eu abri o registro de bate-papo. Bob estava implorando para que ela o abraçasse apaixonadamente, embora ele estivesse casado e ela dizia repetidamente a ele que não estava interessada. Eu convenci a garota a denunciar Bob, apesar de sua hesitação durante a investigação militar de Bob.
Quando eles me entrevistaram, não economizei detalhes sobre o que exatamente Bob estava fazendo e dizendo, incluindo seu desperdício de fraude e seus ativos e sistemas governamentais abusivos. Eu mantive uma lista literal com datas e horários, pois descobri que havia cerca de 4 outras mulheres em nossa base que Bob estava assediando sexualmente. Bob foi para a punição extrajudicial esta semana e perdeu tudo o que tinha. Foi militar por 18 anos e estava a 2 anos da aposentadoria completa, perdeu a autorização, perdeu os filhos adotivos, perdeu a dispensa honrosa. Está literalmente recomeçando a vida aos 30 anos com uma dispensa que mostra que ele assedia sexualmente mulheres e não tem benefícios e 18 anos de treinamento em uma área de trabalho que só é relevante se ele tiver autorização. Você sabe que eles são muito tristes. O fato obscuro e deprimente sobre isso é que, como ele já odiava as mulheres, agora ele só vai odiar as mulheres ainda mais. Ele vai passar o resto de sua vida miserável amaldiçoando os nomes das mulheres que tiraram tudo dele. Mas ele vai ser muito estúpido e misógino para perceber que fez isso consigo mesmo. Oh, bem, boa viagem para o lixo. Ruim.